Cadê? Aquela tela de fundo, você consegue colocar ela? Espera aí. Tá. Vai ficar ali, né? Então, me coloca naquela tela que vê da abertura, da entrada, para ver se eu estou bem dentro do círculo. Tá, já estava, né? Eu que estava tirando. Eu achei que ia ficar desse lado. Então tá, tranquilo. Entendi, já estava. Eu com minhas leseiras. Pode começar. Uhum. Já? Olá, turmas do segundo ano. Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Professor presencial, obrigado aí pelo auxílio, o acompanhamento da aprendizagem dos nossos estudantes. É um prazer estar aqui com vocês, podendo aqui colaborar com o ensino, com o conhecimento, ampliando aí o conhecimento dos nossos estudantes que logo estarão fazendo aí o Enem, né? Muitos de vocês já podem fazer o Enem do segundo ano ou aguardar no último ano para que vocês possam dar sequência aí nos seus estudos, tá? Essa é a nossa orientação. Não é terminar o ensino médio e parar por aí. Continue estudando, procurando aprender mais, porque nunca vai ser o suficiente. Estudar é algo assim até o fim da vida, viu? Ler, pesquisar. E a filosofia traz essa reflexão, que o conhecimento ele é ilimitado, né? Tem conhecimento em todas as áreas aí que a gente nunca vai conseguir aprender tudo, mas também não pode parar, tem que continuar. Vamos lá, dar sequência à nossa aula. Aula 3.1 da unidade 1. Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Já estamos aí na terceira aula. Vamos continuar falando sobre as possibilidades do conhecimento. Hoje vamos abordar duas correntes filosóficas, o criticismo e o conhecimento pragmático. Então, duas áreas muito importantes no campo da filosofia. Professora, por que essa corrente é tão importante? Porque o criticismo, né, é o que nos permite analisar o conhecimento, analisar a realidade com um olhar, né, crítico, ou seja, sempre fazendo aquela pergunta: será que essa verdade é verdadeira? E o pragmatismo, professora, por que ele é tão importante também? O pragmatismo já é uma corrente filosófica ligada às questões práticas, ou seja, todo conhecimento precisa ser prático, precisa resolver problemas, né? Todo conhecimento precisa ser útil. Então, essas duas correntes são muito importantes. Então, nesta aula, vocês vão aprender um pouco mais. E também os filósofos dessas correntes aí. Iniciamos, então, com o criticismo de Immanuel Kant. Isso mesmo, ele que é aí o pai do criticismo. Iniciando aqui o texto, se o dogmatismo é aceitação cega
e o ceticismo é a dúvida total, lembra que estudamos na aula anterior, né? Essas duas correntes. Dogmatismo é aquela crença que não vende ali, né, aquilo que a pessoa acredita, ou seja, ela não deixa daquela crença simplesmente porque alguém vai dizer, isso não é verdade, isso não é um conhecimento verdadeiro, essa crença não é a única. Então, o dogmatismo, a pessoa dogmática, ela não troca ali aquela crença por nada, ou seja, ela não vende por nada a sua posição. Então, ele aceita de forma cega. E o ceticismo, só revendo, ceticismo é um cético, o cético é aquele que duvida sempre, né? Tem dúvida total em tudo, e ainda tem o cético radical, que é aquele que não acredita em nada. Vocês devem que já ouviram falar pessoas, o ceticismo ou o cético não acredita em Deus. Sim, tem uma linha radical, a de Pyrrhus, né, o filósofo Pyrrhus não acredita. Aí entra o criticismo, que é o juiz dessas duas correntes aí, ou seja, o equilíbrio, né, desses dois extremos, o dogmatismo e o ceticismo. O criticismo foi fundado, então, por Immanuel Kant, lá no século XVIII. Para ele, antes afirmamos que algo é verdade, né? Que algo é verdade, como dogmatismo, ou dizer que nada pode ser conhecido, como o cético. Precisamos, então, fazer uma crítica da nossa própria razão para saber que ela consegue e o que não consegue entender. Então, o criticismo é o juiz, né? Ele fica ali no meio dessas duas correntes, ou seja, ele vai ter que analisar, né, se o dogmático está correto naquela crença e se o cético também está correto em negar aquele conhecimento, certo? Então, a origem dessa palavra, né, uma palavra grega que significa examinar, pôr à prova. Criticismo, então, né, aqui está a pronúncia da palavra em grego, krider, que é crítico, né, ou crítica, que é examinar, pôr à prova. Esse é o significado grego dessa palavra. A filosofia de Kant é chamada assim porque, diante da pergunta, olha o que ele falou, qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos? E o que é o conhecimento? Né? O criticismo também faz críticas, ou seja, duvida também, no sentido de perguntar. Né? Ele não é que ele duvida cegamente, ou como o cético. O criticismo, ele pergunta. E o que é conhecimento? E o que é a verdade? Kant coloca, então, a razão em um tribunal para julgar o que pode ser conhecido legitimamente, né? E que tipo de conhecimento é infundado. Então, olha aqui para mim, estudante. Observa a importância dessa corrente filosófica. Não é verdade? Porque perceberam como o criticismo ele fica aí no meio dessas duas correntes? Né? Porque ser crítico não é só aquela pessoa que não aceita nada. Né? Às vezes, né, quando a gente tem uma posição de questionar, seja aí na comunidade, entre os amigos, ou no local de trabalho, muitas vezes a gente tem aquela posição. Eu não concordo com isso. Eu quero saber se realmente isso é necessário, certo? Então, o crítico não é essa pessoa que não concorda com nada, o do contra, né? Entenda que essa corrente filosófica ela foi muito importante para o desenvolvimento da ciência, porque o que é ciência? É se afastar do dogmatismo, ou seja, se afastar daquela crença como única verdade, e também se afastar do ceticismo, de que a verdade não existe a verdade verdadeira. Já pensou se todos nós fôssemos somente numa posição dessa? Né? Aquele que só é dogmático, né? Então nós iríamos viver só pelas tradições,
não iríamos evoluir, e se fôssemos céticos também não seria adequado para crescimento, evolução, para a ciência. E só o criticismo também não é o suficiente. Então, por que a filosofia é muito importante? Né? Esse desenvolvimento nessa área, esse aprofundamento desse conhecimento, não tão quanto uma pessoa que é graduado na filosofia, mas os nossos estudantes, jovens, precisam se ater a esse conhecimento para que entenda o seu cotidiano, o seu meio em que vive. Não é verdade? Então, você precisa ter também uma visão crítica, uma visão analítica, ou pragmática, ou cético em alguns momentos. Certo? Aqui eu trago um quadro, olha aqui para a tela. Esse quadro, ele apresenta aqui um meio termo entre o dogmático, né? A temeridade dogmática e o desespero do cético. O pensamento crítico esteve presente também na antiguidade, né? Com Platão e Aristóteles, e também com os estoicos. Pensamento crítico, ou seja, o criticismo. Apesar que lá na antiguidade, os filósofos gregos clássicos, havia uma boa parte de posturas dogmáticas, a gente aprendeu isso na aula anterior. Porém, eles percebiam a necessidade de ter essa visão crítica. E na Idade Moderna, com Descartes, principalmente, aí acontece a Revolução Científica, com Descartes, né? Leibniz, Locke e Hume. Então, esses filósofos aí também tiveram essas posturas críticas. Então, seguindo aqui, para Immanuel Kant, nasceu em 1724, faleceu em 1804, né, século XVIII. Ele foi o fundador, então, do criticismo, cuja a filosofia é chamada exatamente assim, filosofia crítica. Para ele, o dogmatismo tem uma confiança cega da razão humana, e o ceticismo é a desconfiança, né? Adquirida, sem crítica prévia, sem contra a razão pura. Olha que extremo, né? O ceticismo também desconfia da razão pura, enquanto os dogmáticos também tem uma desconfiança cega da razão humana. Então, isso não é positivo quando o filósofo só tem essa postura. O criticismo, então, é aquele método da atividade de filosofar, que investiga tanto a fonte de suas afirmações e objeções, quanto os fundamentos sobre quais repousam. Um método que nos dá, então, a esperança de atingir a certeza. Para ele, esse ponto de vista parece o mais maduro, né? E aí, o que vocês acham? Será que esse ponto de vista do criticismo é o ponto de vista mais maduro? Vão pensando aí, entre vocês. É importante a opinião, né? Professora, conversa aí com os alunos. Será que o criticismo é a saída para a verdade? Para o posicionamento maduro? Olhem aqui para mim. Eu vou dar uma respiradazinha, né? Senão eu vou estar igual a metralhadora. Então, é importante fazer essas reflexões. Você já conhece aí, né? Modos de conhecer ou tipos de conhecimento. Né? O dogmático também, o ceticismo e agora o criticismo. São 3 correntes filosóficas, né, que já existem desde lá da Grécia Antiga. E aí, em qual você se posiciona? Vão pensando, até final da aula vocês vão ter que ter uma atitude filosófica, seja dogmático, cético ou crítico. Voltando para a tela, vamos continuar. Eu tenho uma atividade bem legal para vocês hoje, para vocês aí exercitarem aí o conhecimento em uma dessas correntes. Tá, continuando aqui na tela, quanto à questão sobre possibilidades do conhecimento, o criticismo é o único ponto de vista correto,
Olha, essa afirmação, segundo esse autor Heinz, temos que ter cuidado com essa afirmação. Será que é o único ponto de vista correto? Quando chamamos o criticismo de o único ponto de vista correto, pensamos no criticismo em geral e não na manifestação particular de Kant. Olha, aí tudo bem. Quando eu afirmo o criticismo é a única postura correta. Não. Aí eu estou generalizando. Nem todos serão críticos. Não tem como todos serem críticos. Só uma postura. Tudo que é ao extremo pode ser perigoso. A aceitação do criticismo geral nada significa, se não conhecer a teoria do conhecimento como disciplina filosófica autônoma e fundamental. Nenhum conhecimento, olha aqui o texto destacado, nenhum conhecimento em nós precede a experiência. Né? O empirismo acredita que o conhecimento só ocorre o quê? Por meio do conhecimento. Então, nenhum conhecimento em nós precede a experiência. E todo conhecimento começa com ela, olha. Mas, embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele origina, ou tem origem, né, da experiência. Pois poderia bem acontecer que mesmo o nosso conhecimento de experiência seja um composto daquilo que recebemos por impressões e daquilo que não, que nossa própria faculdade de conhecimento fornece a si mesma. Então, o texto está nos orientando aqui o seguinte, que nem é uma coisa e nem é totalmente outra coisa, ou seja, nós não nascemos com todo o conhecimento. É fato que tem as correntes que acreditam que o conhecimento é inato. E tem a corrente que acredita que todo conhecimento é por meio da experiência. Então, nem é totalmente uma coisa e nem totalmente outra. Então, tais conhecimentos denominam-se a priori e distinguem-se dos empíricos, que possuem sua fonte a posteriori, ou seja, na experiência. Então, olhem aqui para mim, só para a gente fechar esse tópico aqui. O que o texto está trazendo, né? Inclusive um texto de Immanuel Kant. Ele estava ali escrevendo a sua posição crítica, né? E dizendo que nem os empíricos têm toda razão e nem os racionalistas têm toda a razão. Isso mesmo, porque nem todo conhecimento é adquirido só pela razão e nem todo conhecimento é adquirido só pela experiência. Lembra que estudamos também modos de conhecer o racionalismo e o criticismo. Quantas correntes já vimos até agora? Racionalismo, o empirismo, pragmatismo, ceticismo, agora o criticismo. Então, já vamos para a quinta corrente filosófica. Mas, professora, são tantas correntes filosóficas, em qual dessas nós devemos acreditar? Aí que entra o criticismo. Nem podemos acreditar apenas em uma, né? Só tem uma postura filosófica, uma corrente filosófica, e nem podemos também não ter nenhuma postura. Né? Não tem como ser neutro em alguma coisa. Nós temos que acreditar, pelo menos o que estamos vendo. Né? Se o conhecimento não precede só da razão racional, do pensamento racional, né? Ou só do empirismo, que é pelos sentidos, então, assim como a razão, o racionalismo tem um ponto positivo, os empiristas também, e o criticismo, né? Que nos permite compreender todos esses posicionamentos aí, certo? Então, finalizamos aqui, né, sobre esse primeiro tópico, criticismo de Immanuel Kant, né, que veio como um juiz, né, veio ali nos mostrar, e foi muito, qual a palavra que eu poderia utilizar? Immanuel foi muito feliz ao trazer essa corrente, né? Apesar que já havia outros pensadores também críticos lá
na antiguidade quanto no período medieval. Né? Então, eles também tinham posturas críticas. Né? Precisamos, então, antes de tomar qualquer decisão, seja na vida ou aqui no próprio conhecimento, nós temos que ter essa postura crítica em parar e pensar, será que isso é verdade? Será que é esse caminho que eu devo seguir? Certo? A gente não pode, em tudo que nos fornecer, abraçar, abarcar e ter aquilo como a única verdade. Certo, estudante? É isso que eu trago para vocês sobre o criticismo. E não continuem com esse entendimento de que ser crítico é ser do contra. Não. É questionar, mas com fundamentação, questionar se algo está sendo ao contrário, para ser útil à vida, né? Ser útil à vida humana, se aquela postura é uma injustiça social. Nós temos que ser críticos quando algo vai fazer mal para o outro, certo? Você deve ser crítico. Se o seu colega está querendo aí fazer uma maldade, seja crítico e diga: essa postura não é correta. Eu não vou fazer o mal só porque você está querendo fazer o mal. Não é uma postura correta. Ser crítico é isso. Tomar a decisão certa, ser maduro, não é verdade? É pensar sobre as consequências da vida. A filosofia nós temos que trazer para a vida prática também. Não é só aqui no conceito. Eu não quero que vocês aprendam a filosofia só aqui nos conceitos para fazer atividade, fazer prova. É para a vida, é para melhorar a nossa vida. Chegou um momento da minha vida que eu tive que começar a ter posturas críticas, dizer não. Porque as pessoas querem, muitas vezes, por nos achar ingênuos, se aproveitar. Então, seja crítico, seja cético, se for preciso, e seja dogmático, se for preciso. Eu sou dogmático na minha fé. Eu sou, no que eu creio, eu quero ir até o fim com a minha fé. Mas não quer dizer que eu não tenha também a postura crítica. Às vezes eu preciso ser cética também, até dentro da minha própria fé. Quando líderes vêm me falar que que a gente tem que fazer isso ou aquilo, espera aí, será que isso é correto? Isso está realmente o que Deus quer? Então, tudo a gente precisa pensar, viu? Vamos então para o próximo tópico? Vamos para a tela aqui. O próximo tópico trouxe só 2 apenas nessa aula para a gente aprofundar um pouco, discutir mais. Não adianta eu trabalhar muitos textos aqui e ser tudo correndo, né? Então, o conhecimento prático, deixa eu ver quantos slides eu já tenho. Ótimo, já sei quantos eu tenho ainda. Então, estamos na metade da aula. O conhecimento pragmático. O pragmatismo, então, é uma contribuição filosófica dos Estados Unidos. Foi desenvolvida, então, a partir do século XIX. E quem foi? Os autores, né? Também o pragmatismo ele é herdado ali da tradição do empirismo, viu? Britânico ali, de Locke, Hume, Stuart Mill. O pragmatismo buscou, então, libertar-se da metafísica racionalista. Ah, professora, mas o que é o pragmatismo mesmo? Faça aí relembre aí, né, que eu falei no início da aula. Pragmático. Uma vez eu estava numa aula, o professor super rígido. Ele era muito certo ali nas atividades, tinha que ser daquele jeito que ele queria. Aí eu disse: professor, o senhor é muito pragmático. Era uma aula pelo MIT, né? Na época eu estava fazendo filosofia ainda. Aí ele ficou assim: por que pragmático? Porque a sua postura é bem rígida, bem disciplinada, né? Ou seja, ele não mudava a postura, porque ele queria a posição prática, né? Aquela posição prática, como acadêmico. Então é isso, pragmatismo são posturas no qual o conhecimento tem que fazer sentido, o conhecimento precisa trazer resolução de problemas da vida prática. O pragmatismo, então, é uma corrente muito interessante também. A etimologia, ou seja, a origem aí dessa palavra, pragmática, do grego, então, quer dizer o quê? Ato, ação, do qual deriva do pragmaticos, relativo, então, aos fatos, aos negócios. Então, essa corrente abandona o conceito de verdade como concordância entre pensamento e o ser. Ou seja, verdadeiro significa o que é útil,
valioso, promotor da vida. Entenderam o que eu disse para vocês? Então, o pragmatismo abandona lá que o conhecimento verdadeiro só é apenas a relação do pensamento e o ser, né? Ou a racionalidade e o objeto. Então, para ele, qualquer que seja o conhecimento, ele precisa ser o quê? Útil, valioso e promotor da vida. Muito bem. A lógica do pragmatismo é que, se o criticismo era o juiz, o pragmatismo é o engenheiro. Ou seja, o que é o engenheiro? O engenheiro faz o quê? Constrói, né? Então, ó, verdade é o que funciona. Uma ideia só é considerada verdadeira se ela produz efeitos práticos para a vida prática ou resolve problemas. Conhecimento como ferramenta e verdade como funcionalidade. O pensamento não serve para espelhar o mundo, mas para nos ajudar a agir nele. O conhecimento não é só um acúmulo, né, de informações. O conhecimento tem que ser para a gente agir sobre, né, as necessidades humanas. Uma teoria ajuda a construir uma ponte, ou criar uma doença, ou curar uma doença. Então, é levada. Foco no futuro. O pragmatismo tem um foco no futuro. Enquanto o dogmatismo olha para a tradição, passado, né? O pragmatismo olha para as consequências. O que vai acontecer se eu usar essa ideia? Certo? Muito bem. Então, a origem do pragmatismo, Charles Sanders, norte-americano, nasceu em 1839, faleceu em 1914. Estudioso de lógica simbólica e semiótica, teoria dos signos. Foi o iniciador do pragmatismo. Ele propõe o conceito de falibilismo, ou seja, não podemos estar absolutamente certo de nada. Como saber algo, então? Ao analisar a linguagem, ele observa que o pensamento produz hábitos de ação, e esses derivam de crenças, que, por sua vez, tranquilizam nossa dúvida. Então, olhem aqui para mim. Olha a importância do pragmatismo. Pragmático, a pessoa pragmática. São pessoas que gostam da utilidade, né? Que o conhecimento tenha utilidade. Gente, não precisa termos ali um milhão de informação, né? Muito acúmulo de conhecimento, mas que não serve para nada. Se não servir para melhorar a vida, se todo o conhecimento, se a escola, né, todo o nosso currículo, tudo que nós ensinamos, para alguma coisa tem que servir. Para ter o currículo do ensino médio, ótimo. Né? O currículo te prepara para ter um certo nível de maturidade para agir no mundo. Ou seja, escolher lá a sua área de que você quer fazer um curso superior, uma área técnica, para fazer projetos pessoais, para empreender aí na sua comunidade, no seu município. Todo esse conhecimento da matemática, da biologia, da língua portuguesa, olha, todo esse currículo ele tem funcionalidade, porém, em excesso, pode ser que a gente não utilize tudo isso, mas temos que, pelo menos, nos prender àquilo que vai ser útil, certo? A filosofia parece que ela não é aplicada, nem como aplicar na vida, né? Muitos de vocês podem estar pensando, mas para que estudar filosofia? Pelo menos para mudar de posturas, né? No sentido de que, olha, eu preciso duvidar de certas coisas. Já é uma utilidade a filosofia, certo? Então, o pragmatismo tem essa preocupação de que o conhecimento precisa ser para ter funcionalidade, funcionar, servir para alguma coisa, né? Melhorar alguma coisa na vida. A ciência, né, tem que ser o quê? Ciência na área da área médica. Tem que ser para curar, né? Curar doenças, trazer saúde, ajudar numa necessidade, por exemplo, de cirurgia. Então, toda essa tecnologia, se for para melhorar, com certeza. Porém, sabemos que a tecnologia tem ali também os pontos que a gente ainda pode falar em outro momento. Voltando para a tela, para a gente dar um tempinho ainda
para vocês fazerem aquela experiência prática, eu vou já finalizando. Ó. Nem todas as crenças nos levam, então, a bons resultados, mas apenas aquelas que conduzem à ação de forma eficaz. Vamos lá de crenças religiosas, por exemplo. A crença religiosa, ela tem que ser para melhorar como pessoas, ela tem que ser para melhorar, né, enquanto sociedade, né, a forma de conviver com os outros. Se essa crença não está contribuindo para isso, né, será que ela é válida? Então, as crenças não é só religiosa, crenças também em filosofia, em política. As crenças mais sólidas são aquelas que nos originam da ciência e podem ser confirmadas pela experiência. Tudo bem que o conhecimento científico ele pode ser confirmado pela experiência, mas nem todo conhecimento científico ele é eterno. Vai ter o quê? Outro conhecimento que vai refutar, tá? Então, não vou nem ficar muito discutindo sobre isso, porque nem todo conhecimento científico é verdadeiro ou eterno. Sempre vai aparecer uma outra que vai refutar e vai melhorar aquele conhecimento. O americano William James disseminou as ideias pragmáticas, tornando-as conhecidas. Em sua filosofia, predominavam, então, aspectos metafísicos que fundamentavam seu espiritualismo focado na moral e na religião. No campo da moral, ocorre o mesmo. O bem e o mal distinguem-se em função da utilidade e da importância para a vida. Então, o pragmatismo também, no campo da moral, vai analisar o bem e o mal. Se aquela postura do bem vai ter funcionalidade, mas se ela também não vai trazer funcionalidade e melhorias, né? Não faz sentido. Na obra, A Vontade de Crer, ele afirma que se pode crer em tudo e que se queira, mesmo nas verdades que não foram demonstradas, como na fé religiosa. Então, nós podemos crer em tudo, né? Mas desde também que essa crença não é para fazer o mal, né? Então, aqui eu trouxe as correntes, uma das correntes que nós já trabalhamos com vocês, e a reação desse dogmatismo frente à inteligência artificial. Meninos, vamos lá? Vocês podem depois analisar. Dogmatismo. O que o dogmático diz sobre a inteligência artificial? É perigosa, boa, porque as leis antigas ou a minha crença dizem que sim. Ó. Então, ele acredita cegamente que a inteligência artificial é perigosa. E o cético, não podemos ter certeza se a IA realmente pensa ou se é só uma ilusão. O cético, então, vai duvidar de tudo. E o crítico, precisamos analisar os limites da razão humana frente às máquinas antes de julgar. Olha aí a postura do crítico, analisar, né? Observar, ver, então, a funcionalidade. E o pragmático, ela resolve problemas? A IA melhora a vida? Sim, sim, vamos usar e ajustar no caminho. Então, muito legal aí, nessas 4 correntes, a ideia, né, de cada uma postura em relação à IA. Então, estudantes, é muito bom fazer esse exercício. Para isso, eu trouxe essa atividade, o dilema do sobrevivente. Então, professor presencial, juntamente com os alunos estudantes, vamos fazer essa dinâmica para entender o pragmatismo na prática? Porém, vocês podem utilizar uma outra corrente, certo? Então, vamos ler aqui. O que vocês terão que fazer para ter essa experiência aí? Primeiro cenário, né? A turma está presa em uma ilha deserta. Há 2 mapas disponíveis. Então, imagine que vocês estão presos numa ilha deserta. Muito bem. E a turma está, então... vocês têm 2 mapas, na verdade, né? Há 2 mapas disponíveis. Um mapa antigo, sagrado, que diz que o norte é para o mar. Esse é o dogmático. Um aluno que diz que todos os mapas mentem e não devemos sair do lugar. Esse é o cético.
Um aluno que quer estudar a bússola para entender como o magnetismo funciona antes de andar. Essa é a postura do crítico. Um aluno que diz, vamos seguir o caminho que tem pegadas e parece levar a frutas. Se der errado, a gente muda de direção. Esse é o pragmático. Olha lá, nessa simulação, pessoal, pode até olhar aqui para mim, nessa simulação, vocês vão conseguir sentir cada uma dessas correntes, certo? Então, professora, rapidinho aí, pode só simular com um grupo na frente, ou todos participam. Aí divide aí quem é o grupinho dos dogmáticos, o grupinho do cético, o grupinho do crítico e o grupinho do pragmático. Cada um vai ter ali uma postura em relação a esse mapa que receberam e estão presos numa ilha deserta. O que fazer? Aí, qual é a pergunta para o debate? Em uma situação de vida ou morte, qual dessas atitudes é a mais eficiente? Vocês vão descobrir depois e eu quero saber, tá bom? Queridos, essas são as nossas referências. Então, concluímos essa aula. Eu vou deixar uns minutinhos aí para vocês fazerem essa experiência. Tá? Não deixem de fazer, vivenciem, façam reflexões, discutem, concordam, discordam entre vocês. Professor, que a filosofia não precisa ter muita base. Eu não preciso saber todas as correntes filosóficas para poder fazer filosofia. Nós temos que parar e pensar sobre o nosso momento real, certo? Não podemos ficar só no abstrato ou só nesses conhecimentos, né? Que até então a gente só vê aqui nos livros ou aqui na aula gravada. Coloque em prática aí, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima aula e depois quero saber o resultado aí dessa experiência. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção.